Bom, o que podemos esperar desse novo mandato do Lula, que foi eleito no último dia 30 de novembro, na o segundo turno das eleições aqui no Brasil, juntamente com o vice Geraldo Alckmin. Muito bem. Eu acho que, primeiro, já de cara, já é uma ótima notícia o Lula ter sido eleito, porque já de cara nos livra do neofascismo que já estava tomando conta do Brasil. Basta a gente ver por aí um monte de gente na frente de quartéis pedindo intervenção militar. Eles não sabem o que estão pedindo. São gente muito ignorante de pai e mãe, não tem noção de porra nenhuma, e acredita que a solução do Brasil vai vir de um homem forte que vai tomar conta das coisas de uma pessoa só para resolver. Os regimes de força talvez aumentem nos próximos anos no mundo com a decadência da democracia norte-americana e a ascensão da China, que é uma ditadura dos moldes ocidentais, mas é uma ditadura que está funcionando e levantando a economia do país. Tanto que em 1990 a China tinha mais ou menos o mesmo PIB do Brasil e hoje o PIB da China hoje, eu ouvi falar aí de alguns números, dependendo de como é contado, está em torno de 8 vezes ou pouco mais o PIB brasileiro. Ou seja, a China multiplicou por 8 o seu PIB, enquanto o Brasil está estacionado no mesmo lugar. E isso com democracia e tudo. Excetuando um período aí que o Lula conseguiu levantar a economia do país, entre o Lula governou de 2003 até 2010, se eu não estou enganado, 2011, né? Bom, o fato é que o Lula pegou a economia brasileira no número 11ª e deixou na sexta economia. Fez o país crescer muito nesse período. Abriu novos mercados para os produtos brasileiros, para a agroindústria brasileira cresceu muito nesse período. E agora os mal agradecidos estão contra o Lula. Que o Lula, ai que medo, Lula virar Venezuela. Essa estupidez é levantada para manipular o povo que é ignorante. Eu estou olhando aqui, não sei se eu estava gravando. Para manipular o povo que não é ignorante de pai e mãe e escuta falar que a Venezuela é esquerda e se o Lula é esquerda, automaticamente o Brasil vai transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba e por aí vai. Sem contextualizar nada, sem ver a história da Venezuela, de Cuba, por que Venezuela está desse jeito, que tem o principal, não é porque Maduro seja um mau administrador, eu nem sei se ele é bom ou mau administrador, nem é porque Hugo Chávez era um malvadão e tal, mas é pelo embargo que os Estados Unidos impõem à Venezuela. E por que os Estados Unidos impõem embargo à Venezuela? Porque a Venezuela resolveu proteger o petróleo deles, que é legítimo, é um produto deles. Aí eles, não gostei, vou embargar. E aí continua. E aí faz essa propaganda inteira contra a Venezuela. E aí o imbecil, ignorante de pai e mãe aqui no Brasil, compra essa ideia e fala que se o Lula é esquerda, automaticamente Lula vai se tornar a Venezuela. Mas o idiota aplaude os Estados Unidos. Morre de vontade de ir para Miami. É ser burro assim, lá no é foda, viu? O Brasil precisa melhorar fortemente a educação. A questão da educação do Brasil é primordial, porque senão nós não vamos para lado nenhum. Assim, na Europa, quando chega essas imagens desse pessoal aí em frente ao quartel pedindo intervenção militar, eles devem rir do povo. Como uma pessoa pode ser tão burra e tão ignorante a ponto de pedir algo que vai foder com ela, que é uma ditadura. É um negócio e não é uma ditadura com um Xi Jinping da vida que está levantando a China. É a ditadura com um bosta que não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um merda, incapaz de fazer qualquer coisa. Teve
e mergulhou o país. Agora eu estou ouvindo falar aí de um déficit de 1 bilhão, 1 trilhão de reais. Cavou um buracão. E aí agora o mercado aí reage, ai que o Lula faz esse discurso aí contra a pobreza faz 30 anos. Aí aparecem os idiotas também, na época do Lula, como é que o Lula tirou muita gente da pobreza se eu não sair de pobre? O negócio é que a pobreza maior no Brasil é no Nordeste. Eu estou na região central do país, que é uma das regiões mais ricas no Brasil, graças ao agronegócio que o governo do Lula ajudou a incentivar. E eles são tão mal agradecidos que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, aprovou uma lei aí para contribuição para melhorar as rodovias, que é o escoamento para esses cretinos exportar a mercadoria que eles produzem. E eles estão chiando. Mas tem uma condicional. Só vai pagar a contribuição se a pessoa, se não quiser pagar a contribuição, não precisa pagar. Basta abrir mão dos incentivos fiscais do governo do Estado. Aí os bonitos não querem, né? O problema nosso do Brasil não é o povo. É o povo também. O povo, assim, precisa melhorar a educação do Brasil, mas a elite econômica brasileira é a pior do mundo. Não existe igual. É um negócio que é abismador ver o comportamento da elite econômica brasileira. A classe média, pequenos empresários, médio empresário, compra a ideia como se eles fossem elite e aí defende um modelo que vai fuder com eles mesmos, que é um modelo de tirar toda a renda do povo mais pobre. É ignorância, né? Mas também a pessoa passa 14, 15 horas no seu pequeno comércio, cuidando, labutando que o pequeno trabalhador, o pequeno empresário brasileiro, que é um trabalhador também, precisa de mais ajuda, apoio de verdade. Aí o governo apoia os latifundiários do agronegócio, que também o agronegócio é importante para o país, mas é preciso apoiar a pequena e média empresa. O problema é que você apoia a pequena e média empresa, como apoiou os governos do PT, o agronegócio, aí depois ele se volta contra você. Porque fala, não, foi eu que consegui. Esse monte de coach vigarista por aí, fazendo a cabeça de miolo mole, e esse monte de pastor vagabundo, mentiroso, que anda também por aí, cozinhando o cérebro dos tais evangélicos. E aí a maioria dos evangélicos são gente burra pra caramba, incapazes de... e são guiadas por gente vigarista que não compreende esse mundo, imagina o outro. Mas enfim, isso é outro papo. Voltando ao governo do Lula, o Lula tem uma grande oportunidade. Primeiro, eu acho que a gente não poderia estar em mãos melhores. Primeiro, nós temos um ex-presidente aí que governou o Brasil por 2 vezes, né? Agora vai para a terceira vez. E temos um governador, que é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin de Vice, que governou São Paulo por 4 vezes. São Paulo é um país em si mesmo. A economia do estado de São Paulo é maior do que a economia da Argentina. Olha só. Então, nós estamos aí com 2 figuras muito capazes da política nacional de conseguir levantar o país novamente. Coisa que o Bolsonaro só fez afundar. Aliás, desde quando a Dilma foi impeachmentada, a Dilma que estava fazendo um péssimo governo, mas enfim, tiraram a Dilma, falsificaram a história de que ela teve pedalada, fizeram todo um auê para retirar ela, e retirou ela, e a bicha é bruta e ignorante, também não quis acordo. Bom, retirou ela, entrou o vigarista do Temer, e aí foi toda uma campanha massiva contra o PT, como se a corrupção no Brasil fosse uma exclusividade e uma inauguração que veio com o PT. E, aliás, os partidos da base do PT naquela época estavam tudo agora com o Bolsonaro, PL, tudo na base de apoio, e parte do MDB. PP e todas essas coisas, o tal do centrão aí que a gente costuma ouvir falar. O fato... Desculpa. O fato é que o país caiu nessa degringolada geral e agora temos o Lula aí novamente para tentar levantar o país. E ele conta, embora o cenário internacional esteja bastante conturbado, está abrindo uma janela de oportunidade aí muito grande, onde os Estados Unidos está deixando de ser a grande potência mundial para ter um mundo multipolar, onde Rússia e China, principalmente,
China, vamos ter muita força econômica. E os Estados Unidos, claro que os Estados Unidos vai continuar sendo um país muito importante ainda no mundo, vai continuar sendo uma grande potência, mas esse mundo multipolar já nasceu praticamente. Então ele está ainda em formação, e esse sistema ONU, que é absurdamente corrupto, vai cair tudo, está caindo já de podre, e devemos ter a ascensão do BRICS, o sistema BRICS, e o Brasil como cofundador do BRICS. Outra coisa boa que o PT fez também foi colocar o Brasil no BRICS. Isso aí é ignorantaiada. Não quer dizer que o PT seja a melhor coisa do mundo. Existe milhões de críticas que se pode fazer, críticas justas que se possa fazer ao PT. Mas o PT conseguiu levantar o país nesse período. O problema é que veio o Departamento de Estado dos Estados Unidos e veio, aquele país ali está crescendo muito, tem que cortar asa. Aí inventaram a Lava Jato para fazer uma limpeza na corrupção brasileira. Na verdade, estava corrompendo ainda mais, que corrompeu as instituições de Estado do país, né? E combater a corrupção, porra nenhuma. O Sérgio Moro tirou o Lula das eleições de 2018 e depois foi ser ministro do cara que ganhou porque o Lula não estava, que foi o Bolsonaro. Isso não é corrupção? Se isso não é corrupção, o que é isso? Aí a bobaiada acha que não, que isso é certo fazer assim. Também, como não entende porra nenhuma, outra vez caímos na questão da educação no Brasil. O Brasil precisa educar melhor o seu povo. E nós precisamos urgentemente de uma elite econômica produtiva que entenda o seu papel no país, de liderar economicamente o país. Mas são um bando de egoístas, vigaristas, que bradam contra a corrupção, mas compra os seus deputados, e a classe média também do mesmo jeito. Bradam contra a corrupção dos políticos, mas vive fazendo corrupção. E é isso, né? A corrupção que atrapalha a dos outros. É foda. Então, nós caímos na questão da educação. Então, o Brasil precisa urgentemente melhorar a educação. Educação de verdade. Não é só esse papinho aí que o PT teve também. Aliás, foi um dos erros do PT, não ter investido em educação de verdade para valer. Não, investiu na educação privada, que tornou os alunos escravos de dívida com universidades que não valem nada, que não ensinam nada. Tá cheio de gente formada por aí que não sabe patavinas de nada. Estão hoje aí mergulhados no protofascismo, no neofascismo bolsonarista, e gente formada. E o que adiantou isso? Né? Então precisa resolver a questão da educação no Brasil. Essa é uma equação importante. Isso por si só não resolve. Tem também que a elite econômica ter um papel de reindustrializar o país. Criar uma elite econômica que realmente seja brasileira, não que sejam como norte-americanos desplaçados de Nova York. Aliás, a maioria deles, pode pegar aí entre os mais ricos do Brasil, todos eles vão ter casa em Miami. Individualmente a pessoa pode ter casa onde quiser, se ela tem o dinheiro para comprar. O problema é que isso mostra o sintoma da decadência, principalmente moral, da elite econômica brasileira, que é sonegadora de imposto, rouba, mata, manda matar, faz o que, diabo? A elite econômica brasileira não é muito melhor do que a classe média também. Mas a classe média é atontada, está aí no meio, acha que vai chegar e paga caro nos coach para poder reformular a formatação mental. Eu até acredito que possa acontecer, mas isso não é a receita para todo mundo. Essa vida é muito mais complexa do que simplesmente você pensar e vai acontecer o que você está pensando. Bom, o fato é que nós vamos ter, eu imagino que vamos ter um bom governo aí, porque o estrago deixado pelo Bolsonaro é imenso, mas o Brasil é um país muito rico e agora nós estamos entrando o povo é pobre, mas o país é muito rico. Nós entramos numa fase em que a economia real vai valer muito mais do que a economia especulativa. Nada de
dessas coisas de mercado fictício, né? Economia fictícia. A economia fictícia faz com que o Brasil seja pobre, um país imenso como esse, com imensa riqueza, com um povo brilhante, com um grande potencial, seja pobre. E Singapura, que é uma cidade no sul da Malásia, uma cidade do tamanho de Salvador, da Bahia, é considerado um país rico. Por quê? Porque a economia é artificial. Só que essa coisa está caindo de podre e nós vamos ter emergindo aí a economia de países que têm realmente riquezas, como Brasil, Indonésia, Rússia, Argentina. A Argentina, inclusive, já pediu para entrar nos BRICS oficialmente. Então, nós vamos ter o fortalecimento do BRICS aí nos próximos anos e vai ser uma grande oportunidade para o Brasil. Se o Brasil souber se posicionar, o país vai crescer muito e vai enriquecer muito. Mas aí nós temos um problema interno também, que é a questão até que ponto a elite cretina que nós temos, a elite econômica cretina, a pior do mundo que a gente tem no Brasil, vai aceitar que o povo mais pobre comece a ficar melhor de situação e, portanto, podendo comprar mais, o que até mais consumidores para as empresas. Mas a mesquinhez é tanta e a perversidade é tanta que a elite econômica brasileira não vê isso, não vê por esse lado. Eles veem que, aquele pobre tá lá, tá cheio, como é que é isso? Tá andando de avião agora, o avião tá parecendo, os aeroportos agora tá parecendo rodoviária aqui. Ouviu esses discursos aí para trás. Tem na internet um caso de um jornalista de uma televisão no sul do país, bradando aos berros, agora qualquer um compra um carro. Gente, isso é crescimento da economia. Essas topeiras não vê isso, não? Se o modelo é esse, não é o modelo que vocês gostam? Não é o modelo capitalista que no Brasil nem capitalista tem, o Brasil é feudalista ainda. Então, o fato é que a economia crescendo é bom para todo mundo, mas a elite econômica custa ver isso. O pequeno e médio empresário compra a ideia porque são ignorantes, passam 16 horas do seu tempo enfurnada nos seus pequenos negócios, tentando fazer esses negócios levantar, e não compreende a amplitude das coisas. Então, o desafio do país vai ser esse, a gente vai ter uma boa janela de oportunidade aí, que eu imagino que o Lula e o Geraldo Alckmin vão saber aproveitar essa janela. O Lula é um cara muito esperto, muito inteligente. E foi muito sagaz ao trazer o Geraldo Alckmin para a sua chapa, né? Como parceiro de chapa. E com isso tirar a presidência das mãos daquele marginal que estava lá. Aliás, está marginal até agora. Calou a boca, não fala mais nada. O país está sem presidente. Nunca teve, né? Nos 4 anos só, um cara lá que ficava falando bobagem, enchendo o saco, conversando fiado. E tudo que é radical que tinha era a culpa do PT. Vamos ver se é culpa do PT agora. Vamos ver como o Brasil vai estar daqui 4 anos mesmo. Se o PT conseguiu recuperar o país ou não. A galera é foda. Mas aí, quando estiver melhor daqui 4 anos, não, foi Deus que me ajudou. Deus provavelmente tem ajudado mesmo, mas foi o meu esforço. O esforço também ajuda. Mas ter um país onde um governo consegue organizar o país é fundamental para a iniciativa privada crescer. Aí aquela bobagem, aquela estupidez, vai para Cuba, vai para Venezuela, não sabe nem onde está Cuba, não sabe nem onde está Venezuela. E agora encrencaram também com um outro país da América Central, esqueci o nome agora, da Nicarágua, parece. Encrencaram com a Nicarágua também. Não sei o que está acontecendo na Nicarágua para chamar a atenção dos bolsominions. E eles não sabem nem onde está vendo em Nicarágua. E tudo isso por causa de discurso religioso, safado, de gente vagabunda que que se transveste de pastor para iludir idiota. É foda. Mas isso se resolve com uma coisa, com educação. Educação. Mas educação desde o primário, não adianta. Porque formar qualquer um pode formar. Mas tá cheio de gente aí formado, que tem diploma, mas não tem nada na cabeça. Essa educação não adiantou nada. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que a gente pode esperar
daqui 4 anos, quando o governo Lula terminar, provavelmente ele não vai candidatar à reeleição. Está dizendo que não, mas em política a gente nunca sabe, né? Mas está dizendo que não vai recandidatar. Mas eu acho que ele está com 77, até lá vai estar com 81 anos. Eu acho que é uma idade muito avançada para topar um cargo de presidência, que é um cargo muito difícil, embora não, geralmente não muito reconhecido pela galera. E aí o Bolsonaro talvez se candidate novamente, eu não sei como vai estar a situação jurídica dele, porque esse sim cometeu um monte de crimes, teria, se a justiça no Brasil tem que começar, a justiça no Brasil tem que começar a funcionar, tem que responder pelas irresponsabilidades, porque o Bolsonaro, além de despreparado, o Bolsonaro foi, sobretudo na presidência da República, o Bolsonaro foi irresponsável. O país esteve sem presidente. Funcionou porque funciona. Mas falar que o país teve uma liderança, não teve nesses 4 anos. Só conversa fiada, tentativa de golpe, fazer um autogolpe e permanecer. Só isso que aconteceu nesses 4 anos. Vamos ver o que vai ter daqui a 4 anos. Eu imagino que o país vai estar bem melhor. E, sobretudo, vai estar livre dessa farsa neofascista bolsonarista.